Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Oiê, sejam bem-vindos a mais um Bat Talks em Lages. Estamos assim, todos encasacados com blusa de lã, porque tá fazendo muito frio nessa cidade. Pra quem não sabe, eu sou natural de Lages, vivi até os meus 16 anos aqui. Ainda tenho casa aqui, negócios, família. E é por isso que eu tenho raízes muito fortes e de vez em quando eu venho pra cá e conheço muita gente bacana que eu queria trazer pra vocês. Então, eu decidi fazer um pancadão de vários episódios com pessoas que moram ou que são daqui, para que vocês possam também conhecer essas pessoas que eu tô tendo o privilégio de conversar. E o podcast especial de Lages está sendo um oferecimento da Azteca Construtora. A Azteca Construtora está com um novo empreendimento aqui em Lages, que é o Azteca Estúdios. São 47 estúdios 100% mobiliados em alto padrão. A pré-venda começa a partir de junho de 2023. À vista vai ter um super desconto especial ou em até 36 vezes direto com a construtora. Esse será um empreendimento extremamente inovador, porque terá uma localização privilegiada na frente da UDESC de Lages, que é a faculdade estadual, e os estúdios serão de 24 a 40 metros quadrados. Excelente para quem procura investir o seu dinheiro de forma segura e ótimo para quem quer um lugar para chamar de seu. Afinal, o prédio é todo equipado com área de lazer, lavanderia e lojas comerciais embaixo. O contato do telefone ou WhatsApp Business está aqui embaixo na tela para vocês. Não deixem de conhecer e investir nesse empreendimento super inovador na cidade de Lages. E depois do episódio da semana passada, onde nós falamos sobre envelhecimento e longevidade com a Ana, esse episódio eu vou receber, acho que a pessoa mais jovem que já esteve sentada comigo nessa mesa, mas que assim, tem uma maturidade exemplar e muito inspiradora. Ela tem uma história que não é tão comum, apesar de ser muito comum para mim, justamente por conta dessa leveza que ela vive a vida e que ela expressa com tanta felicidade. E é uma das pessoas assim que eu super admiro, especialmente por ser mais nova do que eu. E eu tenho o privilégio e o orgulho de chamá-la de prima, Maria Alice Sens. Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, Bá. Tô muito feliz de estar aqui. Ai, eu tô super... Obrigada pelas palavras lindas. Ai, você sabia que eu te admiro assim? Aquelas, você sabia? Eu também te admiro. Ai, que linda! Maria Alice, cara, a gente tava fazendo as contas, né? Eu lembro que eu fui no hospital te conhecer. Eu tinha Sério? 11 anos, que a gente fez as contas. Eu tinha 11 anos, eu lembro que eu fui no hospital te conhecer quando você nasceu, cara. Meu Deus! Incrível, né? Bom, Maria Alice, vamos lá. Vamos fazer o pessoal te conhecer um pouquinho. E eu acho que o episódio de hoje vai ser para falar da sua vida. Então, assim, eles vão ter o episódio inteiro para te conhecer um pouquinho. Quando você nasceu um pouco diferente das outras pessoas. Sim. Você nasceu sem os dedinhos de uma mão. E pra você, isso sempre foi super normal, porque você nasceu assim, você viveu assim. Mas eu queria que você contasse, porque pra mim sempre foi muito normal. Porque a gente te via fazer tudo desde pequena e a gente nunca conversou como que isso é pra você. Então eu queria perguntar, porque não é como a maioria das pessoas, mas como é que é pra você? Se você tem alguma dificuldade, como é que você lida? Se você tem algum preconceito, se você tem alguma vergonha, ou se você acha isso incrível, como é que é pra vocês? Então, Bá, é um assunto assim, tipo, bem pessoal, porque realmente é quem eu sou e, tipo, eu ainda não sei nem dizer, às vezes, o que a gente sente em relação a isso, porque eu não sei o diferente. Eu nasci assim, então não é aquela coisa que eu tive um acidente e tive que lidar com a perda, né? Ela tá ali desde sempre. Então, é um processo, eu acho. E depende muito do seu meio também. Porque eu lembro da minha mãe e do meu pai,
assim, me contam, né, hoje em dia que no início a minha mãe e meu pai tiveram muita dificuldade de aceitar, né, porque eles não sabiam na hora, eles descobriram na hora do nascimento, né. Eu lembro que minha mãe me ligou, Maria Alice nasceu, mas tava todo mundo meio assim, não sabia como lidar, porque não foi visto no ultrassom, nem nada, né? Eles descobriram na hora do nascimento, né? Então, assim, minha mãe e meu pai nunca me falaram isso enquanto eu crescia, né? Mas, assim, depois que eu cresci, já tinha maturidade pra entender. No início, eles estavam com muita dificuldade de, tipo, não de aceitar, mas, tipo, de entender, muitas vezes a culpa, né? Como lidar? Tipo, às vezes se culpando. Então, eu lembro de me falarem que eles foram pra Curitiba, em vários hospitais, pra verem o que podiam fazer. Mas minha mãe, daí, no momento ali, ela disse que, tipo, não é isso que ela queria. Acho que até pra pressionar isso na minha vida, né? Porque eu acho que quando você transforma alguma coisa em uma coisa ruim... Uma coisa muito grande do que é. Como se... Ai, Maria Alice, não faz isso. Porque tua mão é... Não, Maria Alice, você não pode. Então, talvez eu seria criada num ambiente em que sempre me envolvesse nisso. Não, porque você não é capaz, porque você não pode. Então, eu nunca fui criada nesse ambiente. Sempre foi... Não, eu mesma. Eu, às vezes... Ai, mãe, eu não posso cortar com a tesoura, eu não sei. Você vai aprender. Tipo, você vai fazer. Mãe, eu não sei amarrar o cadarço. Como que eu vou fazer? Todo mundo me pergunta, como é que você amarra o cadarço? Cara, é uma coisa que eu nunca passei. Porque, eu juro que eu nunca passou pela minha cabeça, que eu esqueço que você tem isso, porque você sempre foi tão independente. E justamente, eu acho que pelo teu pai e tua mãe nunca deram muita bola. Assim, eu não vou ajudar, vou deixar ela se virar. Eles nunca me fizeram focar nisso, sabe? Tipo, vamos aprender, tudo dá um jeito. Então eu lembro até quando o Frederico, meu irmão, tava aprendendo, naquela época, bem pequeno, aprendendo a amarrar cadarço. Eu ficava, mas como é que eu vou fazer esse lacinho desse jeito? Como é que eu vou fazer isso? Não posso aprender igual a ele, tipo, né? eu não posso fazer igual, porque eu não consigo, mas eu dei um jeito. E daí, hoje em dia, tipo, nossa, daí quando eu, uns 11, 10 anos, o pessoal me via amarrando tênis super rápido. Eles, como é que você faz isso tão rápido assim, com a tua mão? Tipo, eu que tenho todos os dedos, não faço tão rápido. Exato, então, tipo... É um processo, porque, tipo, eu nunca tive que aprender novamente. Eu aprendi a viver com isso, então foi muito legal. E eu acho que o mais importante pra aceitar e tudo, também é isso, sabe? Não transformar um problema, que é meramente físico, numa coisa que, tipo, te inabilita, né? Que não deixa você fazer as coisas, não seguir com a vida, né? Total. Não, e assim, no início... por exemplo, eu tenho o Frederico, né? Que ele é o meu irmão, tipo, com uma idade mais próxima. Vamos contextualizar. A Maria Alice é a filha mais nova de 3 irmãos. Tem o Francisco. Beijo, Francisco. O Francisco, que é o mais velho. Isso. O Frederico, que é o do meio. E a Maria Alice, caçulinha. a caçulinha. Que não foi esperada, tá? Porque, Mas sabia que seus pais sempre falavam que queriam ter 3 filhos? Não, então, a minha... É porque, assim, do Francisco, que é o mais velho, pro Frederico, teve um salto muito grande, né? De 7 anos. E eles estavam tentando, e não tava dando certo. E era o sonho da minha mãe ter uma menina, né? E daí veio o segundo menino de novo. Só que eles estavam super despretensiosos, né? Daí, logo, tipo, porque eu e o Frederico, a gente tem 1 ano e meio de diferença. Então, logo que o Frederico nasceu, não se cuidaram, logo me surgiu. Então, talvez esse também seja um dos motivos. Que algumas das hipóteses é que a minha mãe talvez tenha tomado uma vacina ou alguma coisa que possa ter causado essa malformação. Jura? Eu não sabia. Na minha mão, Ela chegou a tomar vacina? Eu não lembro, porque tá. assim, não tem uma coisa que ela lembra pra falar assim, foi isso que eu fiz, né? Ela também não lembra? Não, ela não sabe se foi isso ou se foi apenas Eu falei até com o Bermir uma vez numa consulta, e ele falou que talvez a minha mão tenha ficado colada no útero, sabe? Olha. E ela não conseguiu se desenvolver, né? Olha. Então, talvez tenha sido isso também. Tem várias hipóteses, né? Não tem uma explicação. Assim, pra dizer, por que isso aconteceu. E sabe que é tão incrível, porque eu lembro que na época, até na família toda, foi uma coisa tipo, meu Deus, ela nasceu... E hoje, tu vê que é uma coisa tão pequena, porque eu fico, meu Deus, a gente se espantou tanto, e hoje não é nada, porque você realmente, isso não é nada na tua vida. Sim, é que eu tento tratar isso como uma coisa que eu não quero que me defina. Então, assim, muitas pessoas, tipo, elas têm hesitação de me perguntar. Eu acho que é um tabu muito grande. É um gigantesco. Só que eu ia falar, como o Frederico, ele tava sempre perto, tipo, sempre comigo na escola, né? 1 ano e meio E eu descobri esses tempos também. Porque enquanto eu tava crescendo, não tinha muita gente da minha escola vindo me perguntar. E eu, né? Tipo, mas também pra mim, nossa, eu sou mais que isso. E daí, esses tempos ele conversou, ninguém te perguntava, porque todo mundo vinha me perguntar.
Assim, então as pessoas elas hesitavam em vir falar comigo. Que achavam que você podia ficar ofendida. Porque todo mundo acha isso. E eu não entendo, eu entendo, porque quando a gente vê alguma coisa diferente, a gente às vezes acha que foi alguma coisa traumática, a gente não sabe o que aconteceu, né? Ou que ela vai realmente isso vai me magoar, alguma coisa. Então tudo bem, porque é normal. Sim. Mas então, todo mundo que queria saber, todo mundo tem curiosidade, qualquer pessoa que me conhece, e às vezes tem gente que até demora um tempão pra perceber. Claro. Porque é uma coisa, acho que tão pequena, e que às vezes eu não quero... Porque eu não quero transformar minha vida nisso, sabe? Sim. Eu quero ser mais que isso. Então eu não quero ser conhecida, a Marelice é aquela que tem aquela mão, sabe? Eu não quero ser assim. Então, eu sempre tento ser uma pessoa alegre, querida, bondosa. Pra as pessoas lembrarem disso de ti. Pra eu ser lembrada por isso, sabe? Por fazer o bem, ou por ser uma pessoa querida, não por ser, aquela menina que tem a mão, sabe? Meu Deus, e você consegue isso com maestria, porque eu que sou sua prima, eu esqueço disso também. Eu sempre recebo, todos os meus colegas falam assim, nossa, Marelice, às vezes eu até esqueço, assim, sabe? Quando eu digo que, às vezes eu tô com uma dificuldade de segurar alguma coisa, porque acontece. Não vou dizer que é uma vida 100% normal. É difícil. Que tem algumas dificuldades, tem coisas que eu não consigo segurar, graças a Deus eu tenho a minha mão direita. Que me ajuda em tudo, sabe? Mas daí quando eles notam, às vezes eles... é que tá difícil aqui, não sei o que, deles... não sabe nem se oferece ajuda. Não, já tinha até esquecido. Daqui que eu seguro, alguma coisa, sabe? Então sempre assim comentam que, eu tinha até esquecido, desculpa. É capaz mesmo, né? E você teve uma grande dificuldade, assim, na vida com alguma coisa? Não. Não, né? Não, e assim, teve até um relato, eu tenho até um relato que eu acho que a primeira vez, assim, que eu realmente fiquei mal pela minha mão foi na época que eu tava tirando a carteira de motorista. Eu lembro dessa história. Mas que foi recente? Foi 1 ano, 2 anos atrás. Você tá com 20? Eu vou fazer 20 agora em outubro. Tem 19 anos. E, em 19 anos, essa foi, a primeira vez que foi a coisa mais difícil que aconteceu. Não, e não foi nem o desafio de dirigir, porque isso eu já dirigia desde os 15, né? Meu pai é louquinho, já deixava, vai filha, começa no Jeep, começa com marcha e vamos, e tem que aprender. E eu adorava, né? Daí eu já dirigi e tudo, daí quando eu comecei as aulas, a gente tem que fazer aqueles exames psicotécnicos, tem que fazer o dos olhos. E o médico banalizou. Eu escrevi no formulário que eu era deficiente física, mas como pra mim também já não é uma coisa que eu saia comentando, eu escrevi lá, tem deficiência física? Sim! E quando isso aconteceu, o médico às vezes esqueceu de checar alguma coisa. Não leu direito. E só ali examinou o olho e voltei pra autoescola. Daí aconteceu que a autoescola notou, né? Porque devia ter alguma observação. É um carro adaptado daí? Então, daí eu voltei lá e tal, daí deu todo um bafafá, né? Aquela coisa, foi super desconfortável. Mas por quê? Porque eles falaram que você deveria ter falado mais sobre? O médico tinha dito que eu tinha escondido a minha mão, só que não foi o caso, né? Eu apenas esqueci de comentar, mas... Você escreveu no papel? Eu escrevi no papel. E assim, rolou uma conversa, né? Na primeira consulta, até, falamos de outras coisas, examinamos o olho e tá ok. Não foi uma coisa que surgiu, né? Até porque você nasceu com isso, não é uma coisa que você lembra. Sabe, não é uma coisa que eu transforme na minha vida, que eu tenha que contar pra todo mundo. E não é por querer, sabe? É porque a gente esquece mesmo, porque eu já tô tão acostumada. Sim. E daí isso aconteceu, daí quando eu voltei, ele disse que eu escondi, que eu tava... escondendo aquilo, né, que não era pra falar pra ele, não sei o quê, e daí, super falou, e daí ele colocou uma observação pra minha carteira de motorista, né? Sim. Só que não foi a observação que me magoou, foi a forma que ele me tratou. Então, tudo bem a observação, cara. Sim. Eu aceito, porque eu sou deficiente física e tá tudo bem. Só que eu acho que tem que ser tratado, teria que ter tratado de uma forma mais educada, sabe? Porque a pessoa, transformou um mini problema num master. Que é o que você sempre evitou na vida. Exato. Então, sabe, eu aceito. Eu tenho a minha mão, eu aceito ela, não tenho nenhuma coisa contra ela, sabe? Porque eu acho ainda que a minha mão mesma me torna uma pessoa mais especial e diferente. Não existe ninguém que nem eu, sabe? Então, é ótimo. Mas a forma que a pessoa lidou transformou aquilo num sentimento como se começou aquele sentimento de eu rejeitar minha mão. Porque foi uma situação em que todo mundo do consultório escutou, ele falou alto, eu saí triste, chateada, quase saí chorando do consultório e todo mundo viu. Eu cheguei no carro, meu pai estava no carro, meu pai ficou louco, né? Surtado, porque ele sabia que eu conseguia dirigir.
E daí ele se sentiu, acho que, injustiçado também, o pai. Claro. Porque ele me ensinou a dirigir com marcha. Ele é capaz. Daí foi um bafafá, sabe? Que a gente teve que voltar lá de novo, conversar com o médico. Só que dessa vez foi com meu pai, daí foi todo um transtorno. Mas, no fim das contas, assim, deu tudo certo. Eu mesmo disse, pai, eu não quero... Porque o pai já queria entrar com junta médica. Eu, não, pai, eu não quero isso. Porque isso tá me afetando. Porque tá me trazendo problemas em relação à minha mão. Que você nunca teve. Que eu nunca tive, sabe? E aquilo começou, tipo, me deixar braba, chateada por ter uma mão como aquela. E eu disse, não, pai, tá tudo bem, eu aceito a minha mão, vamos fazer com o carro adaptado, tá tudo certo. Daí... Aí tu fez autoescola com carro adaptado. Isso, daí quando começou as aulas práticas, era aquele carro de cadeirante. Só que, o que é um carro adaptado? Vai ter várias adaptações para todos os tipos de deficiência. Então, o meu tipo de deficiência não era nada assim que eu precisava usar preciso de um carro adaptado. A única observação era um carro automático e uma bolinha no volante. Pra dirigir apenas com a mão direita, sabe? Só que eu tenho plena capacidade de segurar um volante com as duas mãos. Porque você aprendeu assim também, né? Exato. Mas assim, tipo, eu até consigo fazer o ganchinho, né? Só que assim, eu vou dizer, foi uma experiência dirigir com uma bolinha só. Porque fazer baliza nunca foi tão fácil na minha vida. É fácil? É muito fácil. Eu fico pensando, tipo, que talvez seja... Porque é uma bolinha que sai assim, né? Tipo, tu coloca ali e tu só simplesmente faz assim. Sabe aquele instrumento de ginástica pública? Sim, que tu fica girando? É literalmente aquilo. E é mais fácil. Não, pra fazer a baliza, aquilo ali gira em 2 segundos. E daí tu dirigia só com uma mão? Isso, só com a direita. E só que era mais cansativo. Com as duas. É bem mais cansativo. Imagina, nossa, o meu braço direito no final dela já tava assim, sabe? Não, mas hoje em dia eu dirijo com as duas, né? E o teu carro, na autoescola, ele era automático? Isso, é automático. Então eu não precisei fazer a prova com manual. E como eu já dirigia, eu só fiquei... Carro manual você já dirigia? Assim... Aquela prática também não, né? Sempre no interior, assim. Sim. Sabe o Jeep que a gente tem, né? Eu pegava o Jeep, a gente ia pro interior e o pai deixava eu dirigir. Mas eu nunca tive essa coragem na cidade. Claro, porque claro. Eu nunca tive essa... Sim. Imagina numa sinaleira, morrer. Ai, não. Daí como eu tive essa vantagem de ser um carro automático, tipo, foi muito tranquilo, né? Fazer as aulas, tudo. E que louco isso, né? Porque você nunca teve essa questão com a mão. E daí quando alguém falou assim, você tá escondendo a tua mão, uma coisa que você nunca quis esconder, você nunca foi ensinada, você nunca teve vergonha. Alguém começou a falar que você queria usar a sua mão para ganhar vantagem em algo. Tipo, oi? Eu acho que se fosse verdade, não teria doído tanto. Não, Mas justamente por não ser... Eu lembro quando você me contou isso, que você falou assim, cara, eu nunca tive uma questão com a minha mão, mas eu até comecei a ter. Eu até comecei, meu Deus, se eu não tivesse a minha mão, talvez eu não teria sido humilhada do jeito que eu fui. Exato. E daí, naquela época, eu comecei a esconder ela. Olha! Que me ofendeu, aquilo tipo me afetou. Ai, gente, eu sou bem chorona, mas... Ai, pode chorar, eu choro um monte aqui também. Eu tinha ficado muito triste, sabe? Muito chateada, porque, cara, o que eu sou não tem como mudar. E aquilo, assim, e tipo, no intercâmbio também aconteceu uma cena. Sério? Não sabia? Que, sabe aqueles carrinhos que desce montanha? Mentira, você me contou. Então... Tipo, era de diversão, assim. Só que você precisava puxar um freio e não, assim, tipo, literalmente um freio de mão. Eu podia usar as duas mãos e como se fosse um carrinho de mão, assim? Aqueles que descem as montanhas, sabe? Que tem gramado parecido. E daí, a minha amiga tinha ido na frente e eu ia por último. Só tava eu e ela. E quando o instrutor lá que tava organizando, quem entrava, viu minha mão, ele fez um bafafá. O instrutor? Que ele disse que você não vai descer sozinha, porque sozinha você não pode. Mas olha aqui, eu consigo, senhor. Olha aqui eu fazendo o movimento, eu consigo. Todo mundo na fila, ouvindo, né? Daí eu, não, mas eu consigo. Ele, não, porque eu não posso, porque é protocolo, porque se acontecer alguma coisa com você é minha culpa, não sei o que, não sei o que. Ele me fez sair do carrinho, sair da fila. Ai. A minha amiga desceu e cadê eu, né? Como é que você desceu? Eu não desci. E o problema é que eu fiquei sozinha lá. Porque a minha amiga desceu e ficou me esperando descer, né? E daí, ela, tá, cadê minha amiga que não volta? Quando ela voltou lá em cima, eu tava arrasada, né? Porque eu me senti de novo humilhada. Tipo, cara, eu faço tudo. Eu dirijo bicicleta, eu sei lá, esquio, eu faço tudo, eu danço, sabe? E agora o cara não me deixava mexer um carrinho. E eu acho que tudo tem jeito, né, Marialice? Eu acho que talvez se ele perguntasse pra você, oi,
eu acho que você não vai conseguir descer, porque tem que puxar. Aí você explicar, não, eu consigo, tá tudo certo. Ai, me desculpa, mas é protocolo, infelizmente. Exato. Tudo tem um jeito. Mas, agora, falar alto, tentar humilhar. Gente! Exato. Eu acho que é isso, sabe, que falta. É mais aquela empatia, tipo, de desculpa, eu realmente não posso. E deixar ele no off, deixar eu e ele. Mas não, todo mundo da fila precisa escutar, precisa falar alto, sabe? Eu fico naquela situação, tipo, de não, mas eu consigo. E eu fico, se sentindo humilhada? Não, sim, todo mundo me vendo lá e eu, tipo, caraca, meu, que vergonha, sabe? Eu ficava com vergonha. Claro. E eu não tenho que me sentir assim, sabe? Exato. Porque, cara, eu sou grata. Graças a Deus eu tenho uma mão, sabe? Ainda bem que não foi uma perna. Não foi um braço inteiro, não foi um problema no cérebro, neurológico. Não, e você não precisa de nenhuma adaptação. Por exemplo, eu fico pensando se fosse do pé, talvez, algum sapato. Porque isso ia mudar a tua mobilidade de andar. Então, tipo, sabe, eu agradeço, assim, graças a Deus é só meus dedos. Sim. Não é nem um braço inteiro, é um pulso inteiro, então... Por que eu não queria me sentir? Então, aquele evento no intercâmbio, junto com o que aconteceu ali na relação com o carro, né, quando eu tava tirando a carteira, aquilo foi me deixando, tipo, insegura. Porque você nunca teve que lidar com isso, foram as primeiras vezes. E assim, tanto que quando eu cheguei no intercâmbio e tudo, a primeira coisa que eu falei pra minha turma foi, gente... Vocês vão reparar, eu nasci assim, não aconteceu nada. Você falou? Você chegou falando? Porque no início a gente tem que se apresentar, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Alice. Porque eu era aluna nova, eu cheguei no meio do ano ali, né? Você fez intercâmbio em 2020 Isso. Pra Suíça. Isso. Contextualizar. Isso. E daí quando eu cheguei na aula, eu pensei, cara... Eu vou falar mesmo, porque todo mundo vai ficar criando várias hipóteses, ninguém vai conseguir vir. Já eu vou terminar com esse elefante branco aqui no meio. Exato. Então, tipo, as pessoas nem tinham visto ainda, né? Porque nem deu tempo. Acabei de chegar na sala, já fui me apresentar. E já falei, gente, aconteceu isso, eu sou do Brasil, tenho tantos anos. Não aconteceu nenhum acidente trágico, foi só minha mão mesmo, que foi um problema de nascimento. Então, tipo, já quebrou aquilo, sabe? Tanto que quando eu cheguei lá, a gente também estava numa casa de intercambista pra quarentena, né? Porque a gente foi bem naquela época. E eu já falei também. Eu nasci assim, só porque... Gente, eu sei que as pessoas não têm coragem, porque elas acham que é uma coisa que me afeta. Sim. E daí tanto que eu falei e tal, depois elas... Cara, que bom que você veio você falou, sabe? Porque eu acho que eu não ia ter coragem de perguntar. Ia ter curiosidade. E daí as pessoas tem mil hipóteses, né? Que eu fui mordida por um tubarão, que eu sei lá, gente, mil e um acidentes, tá? E o Frederico até, quando ele me contou, que ele falava, né, pros outros, ele... tubarão comeu a mão dela. Ele avacalhava já. Passou um trem por cima. Ele falava pros outros, mas depois ele desmentia, né? Claro, Mas ele já brincava com isso. Então, eu sempre tive esse suporte, sabe, em relação a isso. Tipo, de ter o Frederico sempre. Então, e daí, as crianças... Era criança com mãe. Criança não tem filtro, né? Ela pergunta na hora. E as crianças perguntavam, e daí as mães... Para de falar isso, não fala isso, eu capaz. Não, a tia tem um probleminha, nasceu assim, olha que legal, não sei o que. E as mães, desculpa, fui capaz mesmo, é bem tranquilo, sabe? Você é super bem resolvida com isso. Mas é realmente um problema, assim, de dificuldade, né? Uma dificuldade. Social, né? É um problema social, assim, de um preconceito, de tabu e coisa que é super bem resolvido pra você. Mas eu vejo também que isso é super bem resolvido por conta da sua família, sempre ter te criado dessa forma, os teus irmãos também, você ter o Frederico e todo mundo que levou isso com muita leveza e normalidade, né? E falando nisso, né, dessa sua família super unida e tudo mais, teve outra coisa que aconteceu na sua vida, super recente também, que você perdeu a sua mãe. Minha tia, pra quem não sabe, quer dizer, acho que ninguém sabe, mas o pai da Maria Alice era irmão do meu pai e a tia Valéria era a mulher dele, mãe da Maria Alice, minha tia. E o pai da Maria Alice é o irmão mais novo dos irmãos. E infelizmente a tia Valéria teve um câncer. Quanto tempo ela ficou lutando? Uns 2 anos. Uns 2 anos, igual o pai. Descobriu um câncer e deu uma desestabilizada na família toda, né? Eu lembro que foi o primeiro caso de câncer, assim, que a gente viu, acho que o vô teve mas se curou. Era de pele, né? O do vô, ele teve um próstata quando eu era bem novinha. Verdade. Também foi lá, se curou, e daí quando a tia Valéria ficou doente, assim, foi um grande baque. E aí, como é que... Eu acho que a gente também nunca conversou, até porque é bem recente, né, tudo, Maria Alice, e assim, não teve uma respirada, porque a sua mãe faleceu em 2019.
E em 2019 a gente descobriu o câncer do meu pai. É. Então, assim, a família, tipo, não teve uma pausa, né? Um respiro, assim, tá, vamos lutar, vamos todo mundo junto, assim, né? Mas como é que foi esse processo pra você? Eu não sei nem se tu é pronta pra falar sobre isso, se você já integrou tudo, pensou, tipo, como que foi quando vocês descobriram o processo pra você, né? Ela como mãe, que era uma super mãezona, meu Deus. E a mulher da família, que agora é você, a mulher da família, né? Que a gente tava até falando, você que é a parte carinhosa, coração, no meio daqueles meninos rústico, lagiano, né? Como é que foi isso? Então, cada um tem um processo, né? E eu era muito novinha quando a mãe descobriu o câncer. E naquela época eu não tinha noção que era o câncer. E pra mim, a minha mãe nunca ia chegar no final que teve, sabe? Na minha cabeça, nossa, porque a minha mãe é muito forte, né? Ela era muito forte, ela era pura luz. E eu acho que, tipo, eu não tinha noção da gravidade, sabe? Naquela época. Tipo, o que é câncer? Eu lembro que quando a mãe saiu, porque eu lembro que a mãe tava com muito desconforto. Era nas férias ainda, a mãe tava com muito desconforto, sempre com a barriga muito inchada e não sabia o que era. E já fazia um tempo, sabe? Só que no início ela achou que não era nada. E foi piorando, e a barriga inchando e ninguém sabia. Daí, acho que logo assim que ela chegou em Lages, porque isso era férias, a gente tava lá pro litoral, não sei o quê. E daí quando ela voltou, ela fez uma baqueada de exames, vários exames, e acabaram descobrindo. E daí, assim, eu nunca estive perto nesse processo, na relação médico com ela, sabe? Porque quem tava mais era o pai. Tu tinha o quê, uns 15? Não, porque a mãe faleceu quando eu tinha 15. Sério? Então, tu tem 19, esqueci. Então ela... Nossa, tu tinha uns 13? Eu tinha uns 13, 14 anos por aí, novinha, sabe? Então eu não tinha noção. Eu esqueço, Marialice, que você é tão nova, porque você é tão madura, socorro, sabe? Tipo, tá, lembrei que você tem 19, continue. Então, daí, tipo, eu tinha uns 13 anos, né? Então eu lembro ainda que a mãe tava muito chateada, né? Que ela chegou ela foi pro quarto, e daí eu fui lá e tal, daí ela me contou, só que eu fiquei tipo, tu não entendia o que era? O que é isso? Tipo, eu não tá perguntei, doente? Tá só doente, mas vai passar. Daí eu lembro de descer pra cozinha, e daí eu falei, pai, o que é câncer? Eu não sabia. E daí o pai me falou tudo e tal. Só que assim, na minha cabeça eu nunca ia, entendeu? Eu sabia que a mãe ia perder o cabelo. Foi todo um processo, né? Que, tu sabia ou tu não sabia? Que ela ia, sim, sabia. Tá. Eu só não sabia a gravidade do que estava acontecendo, sabe? Tipo, eu não sabia o que ia acontecer. Porque na minha cabeça, tipo, sabe, eu sempre soube que ela ia se curar. Tipo, não tinha outra opção, entendeu? É que sabe o que eu sinto? Quando meu pai ficou doente, pais não morrem. Não, tipo... Não quando a gente é jovem, só quando eles são velhos. Tipo, quando eu tiver uns 50 anos, tudo bem. Tipo, daí é mais aceitável, que eles vão estar bem mais velhinhos. Mas agora, tipo, meu... Não existe essa possibilidade. Jamais, né? Entendeu? Nossa, Deus nunca ia deixar fazer isso. Então, tipo, não foi assim tão difícil. Mas... ver o processo doença foi muito difícil, né? O fato de ter que raspar o cabelo, eu tava junto, tava todo mundo junto, eu acho. Não lembro assim direito, mas eu lembro que foi bem triste. Então teve várias situações, né? O processo da doença em si é muito complicado. Mas como a mãe era muito alegre, forte, assim, nunca passou aquela coisa assim, tipo, de que ela tava mal mesmo. Mesmo assim, ela, juro, eu ia pra escola, tudo, e ela tava doente, tipo, meio enjoada, mal da químio, né? Eu chegava, oi mãe, não sei o que, porque isso aconteceu lá na escola, piriri pororó. E ela sempre, ai filha, que bom, não sei o que, e nunca me falava, sabe, do que realmente estava se sentindo, como. Eu acho que até porque ela não queria que isso transparecesse na nossa vida, né? Que passasse isso, que afetasse tanta gente. Mas com certeza, eu sabia que ela tava sofrendo e tipo, pô, sim, sabia, é um baque, né? Aquele remédio, a químio, destrói, né? Com tudo. Então, mas assim, no primeiro ano da doença, nossa, ela foi muito forte. Ela sempre tava linda, com os lenços e sorridente. Ela tava com muita força, super conectada com o espiritual dela, né? Que a mãe sempre foi forte, a mãe né? era muito espiritual, assim, conectada com Deus. Então, nesse processo da doença, eu acho que ela se conectou muito mais, sabe? Com certeza. Ela totalmente desligou tudo que tinha de tecnologia perto dela. Então, celular, ela não usava mais, ela estava longe disso. Até porque é uma coisa que suga uma energia, né?
uma pessoa que já tá sensibilizada, agora ficar presa naquilo e... Gera comparação. Exato. Incrível que ela fez isso. Ela se desligou e simplesmente se conectou em Deus. Então, o meu lado, por parte de mãe, eles são muito conectados com Deus, assim, sabe? E eu acho que eu tenho isso como exemplo, tipo, de ter visto a minha mãe, sabe? O quão ela se comunicou, Comunicou com Deus? Não. Conectou. Como ela se conectou com Deus e como ela se prendeu a isso, sabe? Eu acho que foi isso que deu força pra ela. E então foi um processo muito bonito, sabe? De ter visto, assim, ela tinha várias experiências, assim, que ela tava... Porque ela tava tão sensibilizada, ela tava, assim, tão entregue, que ela teve, assim, experiências transcendentais, assim, que não tem nem como explicar. Entrega mesmo. Não tem nem como explicar, né? Então, nesse primeiro ano, ela foi a pessoa, assim, exemplar, assim, maravilhosa. Da onde tá tirando força. Sim, assim... E 100%, tipo, focada em se curar e ficar bem espiritualmente. Eu lembro, porque eu passei dieta pra ela, tudo, né? E eu lembro que eu mandava várias meditações e ela falava que ela fazia, que ela via as luzes e tal. E daí teve até um momento que ela disse, Bah, desculpa, faz tempo que eu não te respondo, mas é porque eu não tô usando muito o WhatsApp. Eu lembro que ela me falou isso. Exato, então foi um momento de muita entrega dela, sabe? Eu acho que foi um momento de entrega pra doença, mas não entrega de desistir. Não, de uma entrega de aceitar, eu tô doente e eu tenho que lidar com isso. Então ela lidou, acho que muito bem com isso. E nesse primeiro ano, assim, ela nunca se entregou pra depressão, né? Porque tu fica muito frágil no emocional. Nesse período, assim, ela não se entregou. Ela se curou, foi maravilhoso, só que eu me arrependo até hoje de não ter celebrado tanto, sabe? Essa primeira cura, porque pra nós era tão certo que isso ia acontecer, que tipo, ai mãe, que bom, mas tipo, foi isso. E hoje em dia eu penso, nossa, como a gente tem que celebrar, né? Porque tipo, é uma vitória, é uma vitória. E daí passou, ela não tava se sentindo bem de novo, foi fazer exame e voltou. Só que nessa vez, quando voltou, já não tinha toda aquela energia que tinha antes, sabe? Tava cansada, né? Não tinha toda aquela força, porque, pô, 1 ano lutando é muito, sabe? Não tem... Porque são 365 dias com dor, vivendo aquilo, questões de você reobservar a sua vida, o seu caminho, enfim, né? Pode pegar o... Não. Quiser. Tranquilo, mas enfim, daí no segundo ano ali, tipo, na última vez que ela teve o câncer de novo e tal, foi mais difícil, sabe? Porque ela já não tava mais, a doença já tava meio que ganhando ela, sabe? Então foi bem difícil. Então, perder ela é muito doído, né? Mas a gente não pode ser egoísta. Nossa, Maria Alice, é muito engraçado como os processos, eles são parecidos. Não são parecidos, mas eu vejo pelo pai, porque o pai teve 1 ano de super luta e tal, e que ele ficou bem, que foi ali na pandemia, assim, que ele teve um bem-estar muito bom, em que a gente estava acreditando, e de repente voltou com tudo. Ele também não tinha mais aquilo lá, e aí a gente fica, nossa... E foi uma coisa que a gente se questionou muito, fazendo mais coisas invasivas e o dele no cérebro sempre, e aquele negócio e tal. A gente fala, nossa, não dá pra ser egoísta nesse sentido, né? E que maturidade, 15 anos, né? Você tinha esse pensamento com 15 anos? Tipo, eu via ela, assim, tipo, sempre muito chateada durante a noite, triste, não tinha mais força, sabe? E realmente, sofrendo muito. Assim, muitas vezes quando ela tava triste, eu ia lá, abraçava, dava, só que às vezes eu mesma não conseguia. Que era muito triste. É muito triste ver uma mãe e um pai naquela situação, né? E aí você não quer mostrar fragilidade, você não quer mostrar que você tá triste, mas você tá, e ao mesmo tempo você quer ajudar. Mas assim, tipo, graças a Deus, a mãe, ela sempre teve aquele laço familiar. O pai, tipo, meu Deus, foi um baita de um parceiro. Tava sempre do lado dela. A minha avó, todo mundo da minha família, né? Minhas tias, meu tio, todo mundo, nossa, todo mundo, tipo, foi uma baita de uma rede, sabe? Pra ela de apoio. E se sentiu muito amada durante todo o tempo, tipo, né? E assim, realmente ela sempre fez o bem pra todo mundo, né? Porque ela era a pessoa mais incrível do mundo, assim. Se eu for metade do que ela foi, eu sou feliz. Ai, você já é! Primeiro você já é porque você tem ela dentro de ti, sabe? Eu acho que foi uma coisa que mudou muito. Quando eu entendi que era impossível meu pai ter ido embora, porque o sangue dele tá aqui, cara, é uma parte dele, tipo, se eu paro pra pensar que, tipo, eu era o espermatozoide, cara,
eu sou muito dele. É fruto, né? E dá uma honra isso, né? De ter tido um pai tão incrível, assim. É gostoso tu saber que você é aquilo também, né? Que você admira. E com certeza, essa tua maturidade que eu te falei, é dela. É com certeza dela, entendeu? Tipo, essa alegria de viver que você falou que era ela e que hoje eu vejo em você. E eu acho que a gente não se vê tanto, mas os outros veem, né? E você é muito parecida com ela também, né? Então acho que tem, com certeza carrega e você já é muito dela, né? Ai, eu fico honrada, sério. Pra mim isso é uma honra. Quando alguém me fala, ai, você é parecida com a tua mãe, isso, sei lá, enche meu coração de orgulho, sabe? Porque eu admirava muito ela. Eu admiro ela, eu ainda admiro, sabe? Porque em todos os lugares que eu vou, eu faço amizade nova. Aqui em Lages, né, principalmente. Toda vez alguém me fala que porque minha mãe conhecia a tua mãe e ela adorava ela, que ela era muito querida, sabe? Então, tipo, nunca veio um feedback negativo, sabe? Porque ela sempre foi um ser humano incrível. Sim. Ela era pura luz. Tanto que ela tinha, assim, no velório dela, tinha tanta gente que eu nunca vi na vida e que falavam que ela fez o bem, que ela sempre, tipo, foi querida, humilde, que sempre tentou ajudar, sabe? Então, ver o papel da minha mãe, que ela e o legado cumpriu, que ela deixou, né? Ela deixou literalmente um legado e ela sempre foi assim, ela não fazia isso por querer ser querida, era porque ela era assim, sabe? Ela era, tipo, muito especial, então eu sou muito honrada de ter uma mãe assim, sabe? E às vezes eu penso, ela era tão grande pra esse mundo que o papel dela é, tipo, não cabia mais aqui, tipo, então ela precisava expandir pra outro, né? Estavam precisando dela mais em outro lugar. Então eu acredito muito, assim, que ela tá lá em cima, olhando por nós e lutando por tudo que acontece no mundo, sabe? Com certeza. Porque como ela era tão conectada, né, com Deus e com isso, eu tenho certeza. Então, isso me mudou, eu acho. Porque agora todas as minhas escolhas, eu penso, o que a minha mãe faria? Ai, tipo, o que ela pensaria disso, sabe? Porque é muito ruim, né? Porque agora só sou eu e daí 3 homens. Meu Deus, Maria Alice. E daí eu fico, o que a minha mãe faria? Então, assim, com certeza eu queria agora discutir sobre vários assuntos com ela, né? Porque eu era novinha, então tem muitos assuntos que a gente não conversou. Eu era muito nova pra conversar com ela sobre. Nem passava. Então, graças a Deus, eu tenho um pai, né? Que ele super teve um papel mãe e pai, né? Que vamos entrar nesse assunto até pra você conseguir dar um alívio nessas lágrimas de muito amor que estão escorrendo. Porque não eu sei que tristeza. Eu sei. É a emoção de reviver essa mulher maravilhosa. E assim, toda vez que eu falo dela, tipo, é ótimo falar dela, eu tenho orgulho. E quando eu choro, não é que eu tô triste, que eu tô, sabe? É só emoção. É tanto amor, sabe? Tanto, tipo, orgulho, tudo. Que eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, tipo, ela saiu muito no auge, assim, de beleza, de maturidade, de tudo. E aí fica a saudade. Mas fica aquela lembrança daquele ser incrível, né? Que a gente sente falta, que gostaria que estivesse aqui, mas que de alguma forma tá também. Com certeza. Né? E nesse processo todo, o teu pai, querido, que sempre foi o provedor, o trabalhador, o que... rústicozão, né? Tio lindo, maravilhoso, querido. Mas você é irmão do meu pai, eu conhecia muito bem meu pai. Você é muito parecido. Querendo ou não, é um papel mais masculino. E a tia Valéria, com toda a sua... bem maternal ela era, sempre muito querida e tudo mais, cumpria esse papel do suprir emocionalmente os filhos, a casa e tudo mais. E o tio Du, no meio disso tudo, teve que se adaptar e também, de alguma forma, tá tendo que dar esse suporte pra vocês. Eu que vejo de fora, vejo que ele faz lindamente esse trabalho, mas como é que foi pra vocês tudo isso? Então, o pai, ele sempre foi o engraçadão, o que fazia as piadas, e cócega, e brincalhão, e ergue e joga, e faz... Você sabe como é que era, né? Sim! E daí, isso aconteceu, e é que assim, cada um na família tem uma experiência, né? Porque o pai perdeu uma esposa, uma companheira de trabalho, uma parceira de mais de 30 anos. Então, a experiência dele é totalmente diferente da minha, e não que dá pra comparar. Totalmente diferente que a do Frederico, que é totalmente diferente que a do Francisco. Então, eu falo pelo que eu observei, pelo que eu senti, o meu processo, né? Claro. Porque o processo dos outros é totalmente relacionado com a história deles, né? E tu nunca vai entender. Não, porque cada um tem uma história e todo mundo tem uma relação com a morte. Então, cada um lida
daquilo de uma forma diferente. Eu já sou aquela que expõe, que fala, que chora, porque isso me ajuda. Porque se eu guardar, meu Deus, me faz um mal. Mas agora, eu não sei como é que é pra eles, né? Porque às vezes pra eles não falar é pior. às vezes deixar se ali... resolver. às vezes se resolver da forma que cada um lida, né? Mas o pai, assim, tipo, ele tomou os dois papéis, né? Porque agora ele tinha que ser mãe e pai. E é uma... Porque você tinha 15 anos, Exato. o Frederico 16 e o Francisco tinha... 23? Tá, 3 adolescentes, porque 23. Francisco 23 ainda é adolescente, a gente sabe que a gente tá naquela fase bem... Você tá agora, mais ou menos. Que é uma fase que a gente ainda tá bem perdido, confuso, Então, assim, quando a mãe faleceu, ia ser, assim, e foi bem... Porque foi um dia antes, o velório da mãe foi um dia antes do meu primeiro dia de aula no ensino médio. Uau! E eu fui pro primeiro dia de aula. O velório foi ontem e eu fui hoje pro primeiro dia de aula. Tá. Todo mundo tava me olhando. As pessoas já sabiam. Claro, né? Eu cheguei do velório, né? E eu falei, e no dia seguinte ia ser o primeiro dia de aula. Com certeza o pai teria me dado o direito de faltar, né? Não, pai, eu não quero perder o meu primeiro dia de aula do ensino médio, porque é uma coisa que a gente sonha tanto, né? E a vida continua. A vida continua. E assim, eu acho que a mãe nos preparou muito pra esse momento, sabe? Porque ali no final ela sabia. Claro, eles sabem. Então, ela preparou a gente. E eu acho que nesse, assim, como que você já foi pra um país diferente, morar um ano sozinha? E como que com 14 anos você já foi pra tal lugar? Porque você foi fazer intercâmbio depois que a sua mãe faleceu, né? Isso, é que assim, quando eu tinha 14, eu fui pro Canadá, né? Isso. A mãe tava lá e tal, surtou, né? Quando eu tava lá no Canadá, ela tava super preocupada, assim, porque deu um alerta de tsunami. Meu Deus, ela quase foi parar no Canadá pra me buscar. Ai, meu Deus. Daí, depois desse experimento, ali foi um mês, eu fiquei com gostinho de quero mais, né? E eu queria mais, e assim, foi um sonho, eu sempre falava. Daí a mãe faleceu, daí começou o ensino médio, é a época de fazer isso, né? Daí no primeiro... Daí tem... A morte traz um sentimento também, de que você tem que estar sofrendo. Que eu tenho que estar triste. Será que as pessoas vão me julgar de estar sendo feliz? E eu mesma. Às vezes eu me pergunto, cara, eu não devia estar feliz assim agora. Tipo, esse ano minha mãe morreu. E eu lembro que no primeiro ano, eu fui pra aula, no ensino médio, eu tava super, alegre de estar lá, assim. Foi um tempo delicado, com certeza, né? Porque foi as primeiras semanas de... literalmente imersão numa adaptação nova, né? Porque do nada a gente chegou do velório e é isso agora. Tipo, a mãe não vai mais dali. Então foi dali que começou o processo. E o pai, né, que pra explicar, né, o processo dele nisso, assim, ele tem o processo dele, mas conosco, ele sempre se apoiou, ele sempre nos apoiou muito, sabe? Então, no primeiro ano de ensino médio, lá no Santa Rosa, né, que eu fui aluna minha vida inteira, eu tenho a gincana, né? Não sei se você conhece. Claro, participei também, mesmo estando no Bom Jesus. Exato. Então, na gincana de Santa Rosa, eu sempre, surgiu ali no primeiro semestre, né? Ali no meio do primeiro semestre, quem vai ser chefe de gincana? E eu fui para aquela reunião só no sentido de, eu não quero ficar nessa aula, vamos lá naquela reunião. Fui para aquela reunião e todo mundo, vamos, Marilice, vamos ser chefe de gincana, vamos. Deu, gente, não sei, porque é muita responsabilidade, porque envolve muita questão, é uma questão financeira, muita organização, tem que ter espaço, tem que ter, nossa, tudo, né? Daí, a coordenadora veio falar comigo, assim, falou, vamos, Marilice, eu acho que você vai ser boa, não sei o que, pra ser chefe. Deu, tá bom, vou pensar com carinho. E eu lembro naquele momento de dizer assim, Deus, eu te entrego nas suas mãos, se for pra ser, será. Se for pra ser que seja uma coisa boa, se for pra ser que seja uma coisa divertida, que, claro, vai ter estresse, mas que se for pra ser que seja uma experiência bacana. E assim, tudo que eu faço na minha vida eu entrego nas mãos de Deus. Porque quem sou eu, né? Sim. Assim, tudo, minhas escolhas, eu digo, Deus, se for pra ser, vai acontecer, mas... Maravilhosa. Mas tem que ter uma escolha. A escolha tem que fazer tua parte depois de ouvir Deus, né? Eu decidi ser chefe de gincana, mas eu entreguei esse processo nas mãos de Deus. E assim, nossa, naquela época era uma coisa muito... Hoje em dia, quando eu falo, é só uma gincana. Mas naquela época é a gincana. Era o teu maior compromisso. É uma conquista, entendeu? No ensino médio, ser chefe de uma gincana do Santa Rosa, que é uma gincana grande, era muita responsabilidade. Então eu queria fazer direito, né?
E daí eu ia começar a ser chefe com uma amiga, né? Acabou que ela não conseguiu, tipo, ser chefe. E eu já liguei pro Frederico. Liguei não, né? Fui falar pro Frederico. Frederico, vamos comigo. Vamos ser chefe dele. Ah, não, porque o amigo dele também ia ser, um dos melhores amigos do Frederico, também ia ser chefe de outra equipe. E o Frederico queria ficar com o amigo dele, né? E ele ficou naquele impasse. Será que eu sou chefe com a minha irmã? Ou será que eu vou pra equipe? Tipo, não ser chefe, né? Mas eu queria participar da equipe do meu amigo. E daí ele, tá, vamos. Decidiu ser chefe comigo. Daí foi eu, o Frederico e o Cauê. Fomos nós 3 chefes, que o Cauê era um amigo do Frederico também, que estudava com ele. Daí a gente decidiu começar. Então foi um processo muito legal. Assim, tipo, de organização, nossa, de mexer com cenário, figurino. Acho que foi, tipo, de muito, assim... Foi um dos momentos mais legais do ensino médio, né? Porque eu não tive mais ensino médio. Eu fui pro intercâmbio e depois foi pandemia. Então, graças a Deus, eu tive aquela vivência tipo, da gincana, porque foi aquilo que foi meu ensino médio, sabe? Porque, claro, no ensino médio a gente tem que estudar, mas o ensino médio, as únicas memórias que ficam não é a gente estudando, né? Claro. É o que a gente viveu. É os amigos e tudo mais. Exato. Né? Então foi muito legal. Nossa, daí naquele período todo mundo tava lá em casa. Assim, 60 pessoas na minha garagem dançando, mais umas 30 dançando lá no jardim, gente dançando no meio da rua e eu fazendo reunião de roteiro e assim... Então foi, querendo ou não, um momento muito agitado e que também te distraiu daquele momento. Totalmente, tipo, me fez não ficar assim pensando, tipo... Mas nesse momento que eu tava tão feliz, contente de ter amigos e saindo, fazer festinha, eu tava tipo... Se culpando. Esse ano a minha mãe morreu e eu tô fazendo isso. Eu sei como é que é. Porque eu tive que casar com o meu pai doente. É muito louco isso. Tipo, você não pode estar feliz no seu casamento sendo que teu pai tá, tipo, se despedindo, Bárbara. É muito louco. E aí a gente começa a entender, eu acho, mais na vivência do que no mental, que sim, você pode sentir felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Que você vai, durante a vida, sentir... Isso, essas duas polaridades. Você não vai estar só triste e não estar só feliz. Sempre vai ter essas misturas. É uma mistura de sentimento, né? Porque agora, assim, com o tempo, a gente já vai se acostumando. Mas no início, naquele primeiro ano, era muito assim, eu tenho que ser triste, mas eu não tô triste agora. Mas sabe o que é um problema? Por causa da mente. A mente diz, eu não posso, eu posso. Exato. Se você esquece a mente, você simplesmente fica triste na hora que você quer ficar triste e feliz. O único problema é que quando tá feliz, você tá se cobrando porque você deveria estar triste, afinal sua mãe morreu. E quando você está triste, você fica, poxa, mas é o meu ensino médio, eu nunca mais vou voltar, eu tinha que estar vivendo isso, eu tinha que estar feliz. Mas se a gente esquece a mente, né? O problema é só a nossa própria cabeça faz confusões nos nossos sentimentos, né? Porque às vezes até, tipo, a gente vê que tem que sofrer. Não, né? A gente vê nos filmes, né, de antiguidade, que as mulheres, quando perdem o marido, tem que ficar não sei quantos meses de luto e resguardada em casa e usando só preto, então... Sabe? E a gente vê até hoje, tipo, às vezes até quando perguntam pra minha mãe, ai, como é que você tá? Ela tá bem, eu sei que ela tá bem, e naquele dia, enfim, e ela hesita em dizer que ela tá bem, ela fala... Exato. Porque parece que esperam que a gente esteja triste, sabe? Só que a vida continua. E você espera, não, eu tenho que dizer que eu tô triste, afinal eu perdi meu marido. Mas você tá feliz naquele momento, qual que é o problema você tá feliz? Claro que você não tá feliz por ter perdido a pessoa, mas você tá feliz com outras coisas da vida. Então, assim, eu nunca quis... Porque eu sei que a minha mãe queria a nossa felicidade. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse ido pra aula naquele dia, talvez minha vida fosse agora muito diferente. Porque aquele passo que eu dei, tipo, pra mim, na minha experiência, eu acho que foi importante pra eu seguir a vida. Porque se eu tivesse ficado em casa, chorando, e... Ai, porque eu perdi minha mãe, o que eu vou fazer agora, não sei o quê... Eu acho que eu não ia ser quem eu sou agora. Eu acho que eu ia ter aberto mão de muitas escolhas, sabe? De muitas, tipo, experiências, eu acho, sabe? Então, eu acho que todo mundo lida de alguma forma. Então, tá tudo bem. Exato. Viver isso. Só que eu não podia, eu acho. Viver essa tristeza em casa, sozinha, porque aquilo ia me consumir, sabe? E não é quem é você. Exato. Você não é essa pessoa, você é essa pessoa alegre, que vai, que fala, que chora, que vive a vida. Exato. Né? E até a gente tava comentando ontem no carro que você tava falando, cara, a vida é muito massa. É lindo, cara. E assim, tem que ser grato a tudo. Mesmo que seja ruim o que eu passei, eu sou grata porque me tornou quem eu sou agora. E assim...
a minha mãe estava doente, mas graças a Deus ela tá descansando. E tá fazendo um papel muito maior. Graças a Deus ela não tá sofrendo aqui. Eu prefiro 1000 vezes mais, assim, não ter ela aqui, tipo, e ela esteja bem, que eu tenho fé que ela tá bem em algum lugar, sendo feliz e olhando por todos nós, do que ela aqui, às vezes, sofrendo e não tendo uma qualidade de vida, sabe? E não estando presente. E não estando aqui. Não estando presente 100%, sabe? Não estando aqui. Então, tudo que aquilo, assim, no momento que a gente vive, a gente não é grato. Não. Mas quando a gente olha pra trás, a gente tem que ter esse olhar, eu acho, porque transforma a gente. E dá força pra continuar. Sim, né? Eu não sei como é que foi o teu processo, mas no finalzinho do pai, eu falava, eu já perdi meu pai. Ele não tava ali, sabe? Ele tava respirando, basicamente. E às vezes por apego a gente não quer que aquela pessoa vá. Mas assim, né? Eu lembro de que quando a mãe ela teve um AVC, né? Daí ela ficou no hospital. Eu acho que eu só fui um dia ver ela, porque não era mais ela lá, sabe? E daí a gente foi conversar com a gente, enfim, teve uma conversa com alguém muito especial e a pessoa falou, e ela falou assim pra nós: você tem que abrir as portas pra ela partir. Porque ela pode estar ali com o batimento cardíaco, mas ela não tá ali. E ela só precisa pra vocês abrirem as portas pra ela. Então, naquele momento, foi a primeira vez que eu fui pro hospital pra ela, que eu fui lá ver ela no hospital. Eu cheguei e falei assim: mãe, pode ir. Eu abro as portas pra você ir, sabe? E eu acho que aquilo foi um processo também. Então, pra eu entender que eu abri mão, mãe pode ir, sabe? É o maior amor. Pra pessoa não ficar ali. Então, é o maior ato, de não... É o maior exemplo de não ser egoísta. Porque você ama tanto alguém ali, só que você tem que deixar ela ir. Porque, por amor? Por amor, entendeu? Então, eu acho que isso foi um momento também muito chocante. Foi um momento que eu, senti que ela partiu. Então, tanto que ela... Quando falam que ela faleceu dia 5, pra mim, na verdade, foi um momento só que desligou, sabe? A máquina. Não foi assim. Então, no momento em que ela foi pro hospital, eu já sabia. Então, é muito engraçado. Eu nunca sou, assim, ligada a essa data. Eu sou ligada àquilo que aconteceu naquele período, sabe? Então, quando chega, assim, dia 5 de fevereiro, não é uma coisa que, meu Deus, foi esse dia. Eu acho que foi aquela semana, sabe? Então... Eu vejo muito no processo do pai, que foi parecido, né, nesse sentido, que foi o fim de um ciclo. De um ciclo de dor que começou, eu sempre falo, o meu luto começou em 2019, quando veio o diagnóstico. Porque eu já tinha um pouco mais de noção, por mais que eu acho que Deus é muito bom e ele deixa a gente meio cego, porque realmente a gente não acha que vai chegar no cheio. Eu sabia que ele tava todo cheio de câncer, mas eu ainda achava que ele ia. Enfim, pra mim começou um processo de luto em 2019. E em 2022, a gente tá em 2023, né? Em 2022 foi o final desse ciclo. Que a gente também conseguiu fazer esse encaminhamento dele, de dizer vai em paz, enfim. Precisa de muita maturidade pra isso. E de muito entendimento. E tudo bem, às vezes a pessoa não tem na hora, mas é muito bonito que você teve isso e enxergue a vida dessa forma. Porque esse é o maior ato, como você falou, de altruísmo com a outra pessoa e saber que isso é amor. Então e sabe o que eu falo? Eu falo muitas vezes assim para as pessoas, eu não preciso justificar o que eu fiz pro meu pai enquanto ele estava doente. Eu não preciso mostrar que eu tô triste, eu não preciso, porque eu sei dentro de mim, eu sou muito bem resolvida com isso. E eu acredito que você seja também. Eu sou muito bem resolvida da relação que eu tinha com ele, de tudo que eu fiz. Eu sou muito certa, então é muito gostoso sentir isso. Que quando a gente tá aqui, a gente olha pra trás, eu penso, eu faria tanta coisa diferente, mas daí eu lembro, era a minha verdade do momento. Tudo é uma verdade do momento. Eu tinha 13 anos. Você não tinha outro repertório? Eu não tinha que deixar a minha vida parada, estagnada. E ninguém tem. Porque minha mãe tava doente, sabe? Então, assim, às vezes eu penso, nossa, mas por que eu fui naquela festa, pelo amor de Deus. Cara, a gente, hoje em dia, com a maturidade, com a história que a gente tem, que a gente carrega, a gente olha pra trás e faria as coisas diferentes. Mas daí eu lembro,
era a minha verdade do momento. Eu não posso me comparar quem eu sou agora com quem eu era com 13 anos. Exatamente. Então, muitas pessoas ficam remoendo que eu queria ter passado mais tempo com a pessoa, que eu queria ter feito mais coisas, que eu queria não sei o que, mas era a verdade do momento. Total. E tá tudo bem. E era pra ser assim. Exato, e tá tudo bem, porque não tem que se cobrar. E eu entendo isso porque várias vezes eu pensei em cancelar meu casamento. Falei, eu não quero mais fazer isso, eu não tenho cabeça pra isso. Eu tava escolhendo as coisas só por escolher. Não tinha nada mais que meu pai queria a não ser me ver casada, me ver naquilo. Então, é isso. Eu acho que só quem passa, só quem... E assim, eles viveram o processo deles, a gente também não pode falar por eles, né? Quem tá doente e tudo mais. Mas uma coisa bem legal que você falou e que eu acho que foi super bacana, você falou ontem no carro e também falou hoje, assim... Passar por isso me fez ser quem eu sou hoje. E eu também vejo que passar por isso, você perdeu uma mãe, que é o que eu falei ontem, e ganhou uma outra versão do seu pai que você não tinha, que vocês se aproximaram muito. Meu melhor amigo, né, meu pai? Porque agora, sim, ele é o maior parceiro. Agora eu não tô mais morando em Lages, né? Eu comecei a minha vida fora, faculdade. Gente, Maria, olha só. A Maria Alice tem muita história. Ela fez intercâmbio pra Suíça. Agora ela tá fazendo faculdade de medicina. Maravilhosa. Mas continue. Então, desde que a mãe faleceu e tal, foi outro pai que eu conheci. Porque a gente tinha uma relação antes, só que mudou depois que a mãe faleceu. E eu encontrei no meu pai um amigo. Porque eu acho que a mãe já tinha feito tudo. Assim, eles já tinham os dois educado a gente, sabe? Então eu já sabia o que era limite, eu já sabia o que eu podia e não devia fazer. Eu sabia, eu tinha os pés bem no chão, sabe? Então eu nunca fui aquela adolescente rebelde. Porque ainda mais depois que minha mãe faleceu. Eu pensei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Minha mãe tá me vendo. E agora, ela não vai estar ali pra fazer a pressão psicológica, mas agora ela me vê em todos os lugares possíveis, então eu preciso me controlar. Maravilhosa. Então eu sempre pensava, não, minha mãe tá me vendo agora, eu preciso, não pode fazer nada errado, Maria Alice. Então, assim, eu acho que, eles nos educaram muito bem. Nos tornaram independentes muito cedo. Então, desde os 7 anos, a minha mãe ensinou a gente a caminhar, já ir pra escola a pé e se vira. Não pode, eu ligava, mãe, me busca. Se vira, menina, você consegue ir a pé, você tem 2 pernas, vamos, se vira. Sei que era assim, sabe? Com nós 3. Eles não pegaram, não foram aqueles pais assim, ai, porque minha filha não pode descer o elevador sozinha. Nunca foi assim, sabe? Então sempre teve aquela liberdade. Então, liberdade dada também tem que ter uma responsabilidade. Né? Vem com uma responsabilidade e essa responsabilidade foi dada bem cedo, então isso fez a gente amadurecer também mais cedo. Então eu sou quem eu sou também porque eu fui educada assim. Porque se eu tivesse sido educada num ambiente em que eu não posso fazer nada, que eu tenho que sempre estar protegida da minha mãe e do meu pai, que sabe, os pais às vezes ficam muito em cima, eu não ia ter feito tudo que eu fiz. Então eu sou muito grata a isso, porque às vezes eu reclamava de ter que ir a pé para tal lugar, que eu reclamava que eu tinha que voltar a pé. Mas aquilo era um pequeno pedacinho que me fez ser quem eu sou agora. Total. Porque eu não ia ter coragem de ir pra Suíça 1 ano sozinha se minha mãe não tivesse feito eu ir sozinha pro colégio. Total. E você não ia conseguir ter a relação que você tem com seu pai hoje se ele falasse, não, eu não posso ter essa proximidade porque eu ainda tenho que educar ela, né? O pai, assim, ele ficou mais de companheiro. Então, eu e ele, a gente se supria. Porque os meninos, eles já tinham as namoradas, geralmente no final de semana eles estavam já com elas, e era sempre eu e o pai em casa. Então a gente se tornou mais um parceiro um do outro, né? Então, que o pai ia ver os pinheiros, eu ia junto, a gente conversava. Quando eu voltei do intercâmbio, nossa, eu tinha tanta coisa pra contar. Então, sempre esses momentos eram muito importantes, sabe? De conversar, de ter uma troca. E ele te dava abertura pra você falar sobre qualquer assunto sem julgar, sem reprimir. Eu falava sobre meninos. Gente, é a coisa mais natural. Eu tinha 15 anos quando eu perdi minha mãe e eu tava no auge de começar naquela fase. De conhecer os meninos, de começar a beijar, de começar tudo. A puberdade, tudo novo. E com quem que eu vou falar? Porque minha mãe não tava lá. E geralmente o menino fala com o pai, né? Se é que fala, porque homem geralmente não fala muito sobre isso. Mas a menina geralmente conversa com a mãe. E eu não tinha mais o papel feminino. E você conversava bastante com a sua mãe, sobre a vida? É que eu não tinha tanto isso. Você era nova, eu era mais novinha, então eu não tinha muito aquilo. Eu conversava com ela, já tive algumas coisas. Ela super era uma querida, sempre me dava conselho. Era ela que tu procurava. Exato, era sempre... era ela.
Eu nunca... Imagina que vergonha aí falar com meu pai. Nossa, eu Sobre um sei. menino. Meu Deus. E hoje vocês super falam? Então, a aceitação do meu pai com esse assunto, porque se meu pai tivesse se hesitado e não quisesse falar e achasse isso um tabu, Tu não ia, imagina. não porque você não pode beijar ninguém, não porque você não pode fazer nada. Só que eu acho que ele entendeu a fase que a gente tava, que eu tava, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas se assustam. Meu Deus, Maria, você tá falando isso pro teu pai. Ai, gente, tá tranquilo. Porque realmente eu falo, não, pai, hoje eu beijei aquele menino tal. E ele, ele era bonito, filha. Mas, Você gente, gostou? o tio Du é maravilhoso. Ele te tratou bem? Daí, às vezes eu falo, pai, eu queria um príncipe agora, não sei o quê. Ele, um dia você vai encontrar teu príncipe encantado. Fofinho. Sabe? Então, tipo, ele sempre me apoia muito. Então, e ele sabe muito bem que eu sei o que eu quero da minha vida. Ele confia em você. Exatamente, é confiança, entendeu? Porque ele sabe que eu não vou aloprar, que eu não vou extrapolar. Então, hoje em dia eu não preciso pedir, pai, eu vou naquele lugar e tal. Porque tem 100% confiança, sabe? E ele sabe que eu não faria nada, assim, absurdo. E eu acho que é uma relação bem saudável de os dois entenderem as posições, estarem abertos para se apoiarem. Exato. E eu acho que foi um amadurecimento junto, que foi uma coisa natural. Ele se abriu para estar neste lugar de, ok, agora eu vou ter que ouvir certas coisas da minha filha, que talvez... Com certeza. E vai ser, eu vou ter que ficar um pouco de ciúmes e tal, mas eu vou ter que fazer esse papel. E você também naquele... tentando se entender, putz, quem que eu vou procurar? Eu vou procurar meu pai. Exato. Né? Que foi muito, muito bacana, muito bonito. Né? E eu acho que ter liberdade de se comunicar deixa as coisas mais naturais e mais leves, sabe? Porque imagina eu num ambiente que só tem homem e eu não ter liberdade de falar nada. Com quem que eu ia falar? Sabe? Assim, a minha avó também, eu tenho, tipo... Com certeza ela também teve que lidar com isso, né? Porque ela perdeu uma filha, foi muito difícil. E ela encontrou... A gente também... Eu tive muitos encontros. Porque eu tive um encontro diferente com meu pai, dessa relação nova com meu pai, que realmente a gente não tinha antes, e a gente começou a criar, sabe, esse laço. Realmente, assim, eu e ele, a gente é muito apegada, dengoso, de, tipo, carinho. É que pai e filha tem isso também, né? Pai e filha tem essa coisa de ser a filhinha do papai. Exato, tipo, do carinho. O pai é muito carinhoso comigo, ele sempre me apoia. Naquela época de cursinho. Assim. E os nossos pais, eu sei porque quando o meu pai faleceu, o tio Du tava no enterro, óbvio, e ele me deu um abraço e parecia que eu tava abraçando meu pai. Eu falei pra ele, tio Du, meu Deus, parece um abraço do meu pai. Eles são muito carinhosos, fofinhos, né? Tipo... Eu também senti isso com as minhas minhas tias. Eu acho que essa tias. coisa de pai e filha. Eu também senti isso, assim, quando eu abraçava minha tia, às vezes eu, tipo... Meu Deus, parecia que eu tava abraçando ela. Daí, tipo, sabe, já dava aquela emoção. Mas, então, esses encontros, então, eu me foquei na família, sabe? Em vez de, tipo, eu me fechar e tal, eu compartilhei esses sentimentos. E porque você tinha uma família muito receptiva também, muito, né, Maria graças Alice? a Deus. Que quando a tua mãe faleceu, eles vieram te acolher, te pegar no colo. Isso é muito bacana, né? Tipo, foi muito bom isso. Vocês tiveram super esse apoio da parte da sua mãe, né? Essa família da tua mãe. É que todo mundo, né, perdeu. Todo mundo perdeu ela. Então, a minha avó, nossa, tipo, ela perdeu uma filha, então é isso, cada um tem um processo. Ela perdeu uma filha, eu perdi uma mãe, e pra ela, perder uma filha não é o ciclo natural da vida, né? Porque o ciclo natural da vida, na teoria, os pais envelhecem, os filhos veem o pai morrer, e assim vai. Só que ela teve o oposto também, né? Então é um processo diferente, e eu me apeguei a ela, então ela é o mais perto que eu tenho da minha mãe hoje. Ela é a minha conexão com a minha mãe. Que lindo, então né? a gente é muito próxima, então eu sempre faço questão de estar com ela, ver ela, porque... Ela te lembra. Exato, e a gente consegue conversar. Então, quando a gente, tipo, todo mundo sofre, mesmo que o tempo passa, a saudade fica, e é sempre bom conversar sobre e, tipo, descobrir coisas novas. Então, muitas coisas que eu não sabia da minha mãe, eu vou aprendendo com elas, entendeu? Com as minhas tias, o que ela era, como que ela faria. Então, a oportunidade que eu não tenho agora de conversar com a minha mãe, por exemplo, eu tenho a oportunidade de conversar com eles, né? E de conhecer a tua mãe. Exato, né? Porque... Cara, eu tinha 15 anos, né? Minha mãe não ia falar tudo, né? Da vida dela, e assim, até eu, sabe? Que, tipo, perdi o pai, eu tinha 29. Eu
Eu achei um diário dele, não sei se você sabe disso. Não sabia, que legal. Que ele escreveu quando ele era novinho, sobre o acidente dele, quando ele tava conhecendo minha mãe, tipo, ele era super novo. E eu tô vendo aquele diário, ele não terminou, infelizmente, né? Ele tá lá no hospital ainda, e daí acaba. E eu tô vendo parte dele que eu nunca conheci, que eu não sabia. É muito gostoso, né? É legal conhecer, assim, mesmo... Por outros olhares, né? Outros olhares, é bem legal. É bonito. Então, o pai, assim, ele é muito essencial. Né? Assim, muitas pessoas são essenciais, mas realmente, assim, agora o pai, ele é tudo. Então, ele é muito parceiro. Ele mudou, né? Ele é parceiro. É assim, pra tudo ele tá ali. Entendeu? A linguagem de amor dele é atos de serviço. Então, mesmo que a mãe faleceu, ele continuou fazendo suquinho verde pra nós, levando na caminha. Quando eu tava me mudando, ele, mesmo com o trabalho, com tudo acontecendo, que é uma loucura, ele ia lá pra Pedra Branca e me ajudou na mudança e me achou um apartamento. E faz questão, né? E ele faz surpresa. Então, assim, tipo, eu não tenho o que reclamar, sabe? Porque ele é o mais... Ele é tudo. Eu sei que se eu ligar pra ele, se acontecer alguma coisa, é pra ele que eu ligo. Porque, uma vez eu bati o carro, não tem um segundo, é um reflexo ligar pro pai. Eu sei como é que é isso. Você acredita que uma vez tava tendo... eu contei isso já no podcast. Vou contar de novo. Uma vez eu tava naquela greve dos caminhoneiros e tal, ia acabar a gasolina. E eu também. Eu acho que nossos pais nos mimaram um pouco. Talvez. Né, sabe? Porque eu peguei e deu... O que eu fazia? Eu olhava pro meu pai, furou pro meu pai, acabou a luz, pai. Tipo, tudo era o meu pai, sabe? E aí eu lembro que tava na greve dos caminhoneiros e eu não sabia se eu já abastecia, se eu já não abastecia, o que eu fazia, porque uma vez eu fiquei meio sem gasolina. E na hora eu peguei o telefone e eu... Pai, ele ainda não tinha falecido, mas... Ele tava no hospital, ele tava dentro, eu não podia mais contar com ele. Aí eu falei... E agora? Eu tenho que crescer, eu tenho que me virar, entendeu? E aí eu, cara, pra que eu vou ligar? Daí eu liguei pro meu irmão, ele não me atendia, aí eu liguei pro meu sogro, um beijo, sogro. Ajudou, tá ligado? Sei lá, era alguma coisa do carro, alguma coisa de gasolina que eu precisava resolver. E é isso, assim, né? É muito gostoso poder contar, mas às vezes a gente não tem que contar, a gente tem que se virar. Agora que eu tô longe, eu vou ter que optar também por uma outra coisa se acontecer. Exatamente. Mas assim, quando eu tava ainda aqui em Lages, assim, eu tenho certeza que... Assim, o pai tava lá na BR-116, ele desceu em 5 segundos pro centro pra me salvar, entendeu? Então, tipo, cara, é um apoio, é um amor, é uma parceria e transformou total, né? Não tem Vocês foram agora no show do Coldplay juntos. Exato. Ai, assim. fofo. Não, a gente foi viajar em família, quem era que tava junto ali era eu e ele, porque os dois estavam com os casal lá. Com as namoradas. Com as namoradas e eu com o pai. Daí a gente foi agora pro Rio, assistir o show do Coldplay. Ele nem conhecia nenhuma música, mas tava lá parceiro, curtindo o show. A gente super foi conhecer os lugares, assim, ele super nem presente. faz muita propaganda que tudo é partidão. Mas, né? Mas eu sou muito grata por ter um pai assim, sabe? Não, e com certeza ele morre de orgulho de você. E, nossa, todo mundo, assim, eu acho que... eu tava refletindo, assim, agora. O que te faz ter, eu imagino, tipo assim, ter tanta maturidade pra falar sobre esses assuntos, não ter problema, ser bem resolvida, ser segura. Você tem uma autoestima que eu vejo, assim, maravilhosa. E essa segurança, eu acho também que é porque você não tem medo de falar sobre. E eu acho que quanto mais a gente fala, por isso que eu gosto de trazer esse podcast, por isso que eu quis trazer, porque eu acho que quanto mais a gente fala, normaliza assuntos, mais a gente se conhece, mais a gente conhece outras realidades, mais a gente cresce e amadurece, consequentemente, né? Tem muita gente que fala, nossa, você é tão segura. Não é sempre. Claro que não. Mas nem ninguém, né? Muitas vezes a gente se mostra, né? Tão forte assim, mas nem sempre eu sou tão forte. Total. Tem momentos assim que eu tô em crise. Mas eu digo todo assim, mundo, né? Não, todo mundo, mas assim, num contexto geral, Mas né? não, em contexto, é que eu acho que eu tenho muitas... Eu sou muito segura porque eu sei quem eu sou. Eu sei os meus princípios, eu sei o que eu devo. Eu sei da minha história e o que eu devo pro outro que eu não devo, Exato. né? Então, eu acho que se conhecer é muito importante. E respeitar os nossos limites, porque todo mundo mundo tem... E não ter medo de se conhecer, porque, né? assim... Em cada momento, assim, agora eu entrei na faculdade, era outra cidade, outro meio social que eu nunca conheci, porque assim, minha vida inteira eu tava no Santa Rosa, eu conhecia todo mundo, eram os alunos novos que chegavam, tipo, eu que acolhia. E agora você é a novata. Era eu que acolhia os alunos novos, né, e agora eu sou a novata.
Eu tenho que começar, eu tenho que conhecer as pessoas. E você vai passar agora... Nossa, Marialice, você só tá começando o primeiro de vários desafios da sua vida. Eu acho que você... Não o primeiro, né? Mas... Vários. O primeiro... Mais uma crise, Exato, mas ter esse olhar. Exato. Você saber quem você é e não se perder nesse caminho. Porque você chega num ambiente novo, vai ter muita coisa acontecendo. Vai ter gente que faz tal coisa, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. Mas o você se conhecer, você saber seus limites, saber seus princípios, eu acho que isso que torna, porque você não aceita qualquer coisa. E você não muda conforme Exato. Eu externo. não vou mudar quem eu sou pra andar com tal grupo. Eu não vou me perder pra me encaixar. Eu não tenho que fazer isso, porque eu tenho certeza de que, tipo, eu tô certa, assim, na minha vida, que eu tenho... Que eu em paz, exato, que né? eu continuo com os mesmos princípios, entendeu? Tipo, eu não vou fazer uma loucura que eu jamais faria na minha, assim, eticamente falando, sabe? Se, tipo, não faz bem pra mim. Eu acho que todo mundo tem que ter o conhecimento daquilo que te faz bem, do que te não faz bem, do que você aceita, do que você não aceita, pra você não deixar ser influenciado, sabe? Porque entrar num ciclo novo de vida, assim, tem muita influência. E se conhecer nem sempre é fácil, né, Não. Marialice? Porque a gente vê coisa podre nossa que a gente não quer ver, mas precisa pra gente evoluir. Exato. Ei, a gente tá com um quadro novo aqui no podcast e eu queria que você desse uma dica de livro, ou filme, ou série, ou de todos, para que as pessoas possam continuar se inspirando nessa nossa conversa depois que ela acabar, assim. Então, um filme, uma série. Me indicaram essa série que eu assisti nesses tempos e foi bem legal. É bem espiritual, assim, pra saber. É Another Self, que é uma nova mulher, né? Parece, me indicaram. Tem na Netflix. Na Netflix. É bem legal. É incrível. É bem legal, assim, falam sobre uma questão espiritual. Assim, eu demorei pra começar a assistir, mas quando eu assisti é muito bacana, porque trata também de uma mulher que tinha um grupo de amigas, uma que tinha câncer, uma que era médica e não aceitava esse lado espiritual, só aceitava a ciência. E teve uma que era louquinha, assim. Mas que elas mergulham nisso. Elas mergulham nos traumas, né? Naquilo que às vezes elas nem conhecem, mas que tá afetando a vida delas. Então isso de se conhecer, né? Elas conhecer os antepassados, porque a gente é fruto. Então, todo mundo fala, eu sou tão parecida com a minha mãe. Mas, entendeu? A gente é conectado, cara, a gente tem o mesmo sangue, né? Então, acho que é uma série muito legal, assim, de ver, porque trabalha muitos aspectos, né? Assim, até sociais, que eu acho legal de ver. Muito bem, adorei essa dica porque eu amei essa série e achei incrível. Se vocês não assistiram, assistam, vale é uma série turca. Exato. Que é bem legal, que também traz cultura. Uma questão cultural. Bem legal. Gente, maravilhosa, apenas. Eu tô assim, poderia ficar horas aqui, mas eu acho que ia demorar muitos dias para as pessoas terminarem de assistir esse podcast. Eu quero te agradecer imensamente pela tua entrega, pela tua abertura. Eu tô muito feliz, assim, claro, ter acompanhado toda essa tua jornada, mas saber um pouquinho mais de como foi internamente pra você tudo isso. Tenho certeza, tio Du, tia Valéria, que tá agora aqui em todo momento, vocês fizeram um ótimo trabalho com a Marialice, com o Frederico, com o Francisco também. Obrigada mesmo de coração. Família Sens, família Amaral, vocês vão dar um like nesse vídeo, vão dar um suporte pra Marialice. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Marialice, conversar com ela, às vezes tem pessoas que têm uma história parecida com a sua, que querem compartilhar. O Instagram dela tava no começo da tela aqui, quando ela começou a falar, mas vai estar aqui embaixo o link também pra vocês se conectarem, caso vocês queiram. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Bá, foi muito importante também falar sobre isso, né? Porque eu nunca tinha falado também sobre a minha mão, sobre a minha mãe. Então, acho que é um processo também importante pra mim, com certeza, de compartilhar, né? Porque muitas vezes eu mesmo tenho receio, tipo, de mostrar a minha mão, Porque assim, eu sei quem eu sou, mas eu também não fico mostrando, né? Sim. Então, eu acho muito legal, né, falar sobre normalizar isso. também. Também falar, tipo, abrir isso, né? Mostrar como a minha mãe era incrível e esse processo, né? Que tem muitas pessoas que com certeza estão passando também, né, por isso. Muita gente. E cada um tem um processo, todo mundo vai viver isso. Não tem certo e errado, não, né? É só vivendo e experimentando as coisas para aprender. Exatamente. E se inspirem na história da Marialice. Obrigada, gente, e nos vemos na semana que vem. Tchau!